14 de outubro de 2014. Neymar marca 4 vezes e Brasil goleia Japão em Singapura. Atacante já é o 5º maior artilheiro da história da seleção brasileira. Já de olho no Rio em 2016, equipe olímpica do Brasil bate Estados Unidos em amistoso em Brasília. STJD denuncia Corinthians, Federação Paulista e CBF por escalação irregular de Petros. Timão pode perder 4 pontos no Brasileirão. Seleção feminina de vôlei desembarca no Brasil após bronze no Mundial. Destaque da equipe, Jaqueline ameaça parar de jogar se não conseguir um novo clube. E ainda, Gabriel Medina avança de fase em etapa que pode dar primeiro título mundial de surf ao Brasil. E as notícias de Santos e Palmeiras. Fique com a gente, o Gazeta Esportiva está bom demais e volta já! Olá, boa noite, é terça-feira e o Gazeta Esportiva começa falando da seleção brasileira que goleou o Japão por 4-0 em Singapura, num verdadeiro show de Neymar, que estava gripado e jogou um bolão. Principal destaque da partida, ele marcou os 4 gols da vitória e passou a integrar a seleta lista de craque que com a camisa amarelinha conseguiram marcar 4 gols num só jogo. São eles, Zizinho, Ademir de Menezes, Julinho Botelho, Zico 2 vezes, Careca e Romário. Evaristo de Macedo ainda é o recordista com 5 gols marcados na goleada de 9-0 sobre a Colômbia no Campeonato Sul-Americano de 1957, mas isso faz muito tempo, né? O resultado serviu também para marcar a campanha vitoriosa de Dunga, que desde que voltou à seleção venceu os 4 amistosos que comandou. Em Singapura, a seleção brasileira enfrentou o Japão e Neymar acabou com o jogo. Tudo começou aos 18 minutos do primeiro tempo com este belo passe de Diego Tardelli para o camisa 10, que driblou o goleiro e fez 1-0. Já no começo do segundo, Felipe Coutinho deu grande assistência para Neymar, que bateu na saída do goleiro. 2-0 Brasil. A jogada do terceiro começou nessa cabeçada de Kaká no travessão. Na sequência do lance, a bola sobrou para Felipe Coutinho, que bateu. O goleiro Kawashima deu rebote e lá estava Neymar para ampliar a vantagem. Para fechar, boa troca de passes de Robinho e Kaká, que cruzou a bola na cabeça de quem? Neymar, claro! Mais um gol dele no jogo. E ficou assim, Brasil 4, Japão 0. A seleção volta a campo no dia 12 de novembro para um amistoso contra a Turquia, em Istambul. Feliz com a atuação do grupo, né? O grupo jogou bem, mantivemos aquilo que ele sempre frisa, a vitória. Isso é importante para o grupo, para dar confiança e hoje o grupo todo está de parabéns. O Neymar sempre movimenta no espaço e aí facilita, né, quem está ali atrás. Hoje ele estava inspirado, então foi ótimo pra gente. Ele e o Soares são os melhores que eu já joguei. Tava mal hoje de manhã, tava com o corpo mole, um pouco resfriado por causa da temperatura e tudo, mas estou bem agora. É um orgulho muito grande estar representando, né, ali em cima, de estar ao lado de tantos craques como o Brasil tem. Para mim é um orgulho muito grande. Não é uma coisa que eu estou pensando em fazer gols, alcançar, que eu faça mais gols do que eu já fiz em todos os anos que eu já joguei. O que eu quero é continuar indo bem, né? Fazendo gol, jogando bem, isso que é o mais importante. Estou muito feliz de poder estar ajudando na seleção, de poder estar construindo a minha história aqui na seleção, né? Mas é claro que a gente tem que também dar um mérito aí para toda a equipe, que a marcação está começando desde lá da frente, isso está facilitando a gente. Então, acho que o grupo está no caminho certo, manter os pés no chão, que a caminhada é longa. Quando eu pego na bola ali, na mão ali, eu sei que eu posso mandar nele, que ele vai desafogar a equipe, ele vai realmente fazer alguma jogada. Então, para a gente ali atrás, ter um Neymar com o nosso time é fundamental. Estou levando a bola. Tem que levar, né? Fazer o hat-trick e levar a bola embora.
Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Eu diria que essa de hoje foi a melhor apresentação da seleção brasileira nessa nova fase, nessa nova era Dunga, talvez até melhor do que a seleção apresentou até na Copa do Mundo. Claro que o adversário é o Japão, que a gente vai poder ter uma melhor noção do jogo contra a Turquia, que é um time preparado e vai jogar em casa e tal. Mas, enfim, digamos que deixa uma boa impressão a seleção brasileira. E o Dunga começa essa nova jornada com 4 vitórias, 100% de aproveitamento. O Neymar marcando 4 gols numa partida, um feito realmente reverenciável. O Neymar, que tem 22 anos só, quer dizer, então ele tem toda a possibilidade de terminar a carreira com o maior artilheiro da seleção, se ele continuar a jogar assim. Quer dizer, o Neymar ainda tem um futuro enorme pela frente. 22 anos, ele pode ser eleito ainda melhor do mundo, ele pode ganhar a Copa do Mundo, ele sabe. Muitas coisas você pode vislumbrar na carreira do Neymar. E o momento dele é bom e ele está sendo o grande destaque dessa seleção. Gostei também de como entrou um Kaká. O Kaká, que é um jogador já veterano, ganhou vaga na seleção por causa de contusão de outro atleta, mas acho que ele está beliscando um lugar e está fazendo por merecer. Entrou muito bem e acho que tem lugar nessa seleção sim, viu, Alberto? Boa noite. Boa noite. Aleluia, meu caro Celso Cardoso, porque um espírito de luz baixou no Dunga. O mestre da restauração. O Dunga está restaurando o nosso futebol. Pelo menos durante 15 minutos, os últimos 15 minutos da partida, quando ele colocou o Kaká em campo, no lugar de um dos 2 volantes. Rompendo com esse dogma, essa praga dos 2 volantes, que não tem treinador brasileiro que consiga se livrar disso. Desde 86 é assim, né? Isso é uma praga de 20 anos que a gente tem que engolir essa coisa. E o Dunga, olha, era o cara de quem eu menos esperava uma atitude dessa. Ele botou, então nós ficamos assim, um volante, que no caso Souza, né? Era o Luiz Gustavo Souza, e aí 5 jogadores, 5 meias de habilidade, velozes, meias e atacantes, né? Que fizeram com que nós resgatássemos o nosso futebol verdadeiro, aquele futebol brasileiro que cantou o mundo há séculos e que ganhou títulos mundiais e tudo mais, mas que, sobretudo, fascinou o torcedor do mundo inteiro, do planeta inteiro, pelo estilo de jogo, que era esse aí. Você vê em 15 minutos, depois da entrada do Kaká, com essa nova formação, o Brasil fez mais 2 gols, Neymar, né? E perdeu 3 chances claras de aumentar. A qualidade, né? Quer dizer, em 15 minutos, o Brasil poderia ter feito 5. Mas é o Japão, o Japão não é lá essas coisas, mas também não é nenhuma galinha morta, não. O Japão está aí jogando seu futebolzinho e tal, vem para a Copa do Mundo. Não, os caras... E o Brasil teve 45 mais 30, 75 minutos durante o resto do jogo para poder fazer esse tipo de futebol que só foi mostrar no final. Quer dizer, e não mostrou. Jogou bem e tal, merecia ganhar, estava ganhando 2-0 quando tudo aconteceu. É preciso ver contra um time melhor? Claro que é preciso ver contra um time melhor. É preciso que os treinadores brasileiros tenham coragem de fazer isso já desde o início. Não é, já está o jogo ganho contra o Japão, amistoso, não sei o quê, vamos fazer essa experiência. Não, tem que ter peito para mudar desde o início, viu? Mas parabéns, Dunga, por isso. Muito bem, além de entrar para a lista dos jogadores que marcaram 4 vezes em uma partida pela seleção, o Neymar também está numa outra lista, a dos maiores artilheiros com a camisa amarela. Ele agora é o 5º maior artilheiro do Brasil em jogos oficiais, com 40 gols em 56 partidas. O maior goleador é Pelé, com 77 gols. Ainda com 22 aninhos e um grande futuro pela frente, a nossa enquete de hoje do site gazetesportiva.net é sobre até onde o atual camisa 10 da seleção pode chegar. Nós queremos saber, Celso Cardoso, você acha que o Neymar será o maior artilheiro da história da seleção brasileira, sim ou não? Eu acho que sim. Antes de dar minha resposta, queria só fazer um adendo. Lá vai, ó. Não, porque a informação é importante.
existem duas listas, uma só de jogos oficiais e outra que considera jogos não oficiais, amistosos também. E nessa lista de jogos não oficiais, o Neymar aparece em 8º lugar na lista, empatado ali com o 7º. Né? Então, essa lista que a gente vê aqui, 40 e 56 partidas, vale para jogos oficiais. Bom, levando em consideração a idade dele... E nos não oficiais são quantos? Aqui na oficial são 40 gols e 56 partidas. E no não oficial? É o mesmo número de gols. Só que aí tem outros jogadores. Tem outros jogadores que marcaram então, mais do que 40. Nada isso daí. Claro que vale. Depende do ponto de vista, né? Mas, enfim, pela idade do Neymar, pelo talento que ele tem, observando o presente me faz crer no futuro promissor. Acho que ele arrebenta, assim, em todos os recortes. Alberto Helena Júnior. A possibilidade maior que existe é pelo fato que a seleção brasileira hoje joga muito mais do que jogava no tempo, por exemplo, do Pelé. Né? Então, a probabilidade do Neymar fazer mais gols, isso é muito, muito possível. Agora, além disso, o Neymar é realmente espetacular. E com essa formação aí, a que eu me referi, do final do jogo de hoje, com jogadores hábeis e velozes e, ao mesmo tempo, com muita mobilidade, o Neymar vai crescer muito mais. Porque ele não fica preso lá ao lado esquerdo só, ele pode se movimentar e ele tem habilidade, tem inteligência, tem talento para fazer o diabo em campo, viu? O céu é o limite para esse rapaz. Só para dar um reforço no que disse o Roberto Helena, nas eliminatórias, nos tempos de Pelé, eram 3, 4 jogos. Quer dizer, você tinha um grupo lá com 3, vamos imaginar, Brasil, Chile e Bolívia. Aí você jogava uma no Chile, outra na Bolívia, 2 em casa e acabou. Estava classificado para a Copa do Mundo, eram 4 jogos. E agora? Hoje você tem 16 jogos. Então vai passar o Pelé, mas né? tem 16 jogos só de eliminatórias. Pode passar. Vai passar. E antes disso, por exemplo, nós temos aqui a relação do Julinho, Zizinho, né? Esse pessoal, nos anos 40, 50, a seleção se reunia uma vez por ano, ficava um mês treinando e depois jogava uma Copa Sul-Americana, fazia 4, 5 jogos. Então, Copa Sul-Americana, não, ou Sul-Americano, Campeonato Sul-Americano. Então era muito, muito improvável o cara estabelecer recordes desse nível. Bom, a gente quer saber a sua opinião. Vote no site gazetesportiva.net. Bom, antes de falar da seleção sub-21, vamos conversar agora sobre a Copa do Brasil. O Santos tenta uma vaga na semifinal e vai ter uma considerável vantagem no jogo de volta quinta-feira no Pacaembu. E o repórter Alexandre Silvestre está neste momento no CT Pelé, ao lado do zagueiro David Brasil. Boa noite, Silvestre. Davi Brasil? O Brás, os santistas estão confiantes na classificação, Silvestre, que vai sair de férias. Boa noite. Claro que estão confiantes, Michele. Venceram a primeira partida 3-2 no Maracanã. Boa noite para você, Michele, Helena, Celso, amigos e amigas que acompanham o Gazeta Esportiva. David Braz, pai fresco, né? Quanto tempo tem o bebezinho? Vai fazer agora um mês, agora no domingo. E como é que você faz para dormir? Tô dormindo. Tudo fica acordado também com ele lá. A mamãe é que cuida na madrugada? Tem babá? Não. Tem a gente mesmo. Eu também estou acompanhando, tenho ajudado ela também. E por falar em bebê, o Neymar, que acabou de sair da fralda, vai galgando números impressionantes no futebol brasileiro com a camisa da seleção. É um dos maiores artilheiros da história. Onde vai parar, Neymar, aproveitando a enquete aqui do nosso programa? Rapaz, pelo que eu vi aqui no Santos em 2012... o que eu estou vendo agora aí no Barcelona na seleção, a tendência é superar todas as marcas aí. Ô David, por que você está com frio se estamos aqui na Baixada Santista com, sei lá, 25 graus de temperatura e você está dando uma tremidinha? Acabei de fazer a banheira, né? Banheira do quê? De água quente? De gelo, banheira de gelo, a gente sempre faz aí para poder recuperar a musculatura aí. Como é que é essa experiência? David on the rocks, como se fosse um whisky com gelo. Então eu tô com frio agora. Quanto tempo na banheira de gelo? Fiquei 30 minutos na banheira e agora eu tô um pouco com frio aqui. Vai ficar gripado e desfalcar o peixe na quinta-feira no Pacaembu? Não dá, hein, cara? O Pacaembu e você tem tudo a ver? Graças a Deus tá tendo um relacionamento bom, né? Nos últimos jogos aí, fazendo gol lá. Explique por que direitinho. Quantos gols você já fez lá no Pacaembu nesse ano? Então, nos 2 últimos jogos lá, fiz 3, né? E já tenho 4 lá. Um fiz pelo Palmeiras, quando jogava no Palmeiras.
Espero que na quinta-feira possa acontecer novamente. O Santos empatando se classifica para a semifinal, perdendo por 1-0, 2-1 também, porque venceu 3-2 na casa do Botafogo. O Robinho está suspenso, volta da seleção brasileira, mas foi expulso na primeira partida, fora de combate. O Alisson retornando da Sub-21, talvez fique à disposição. O Mena joga hoje à noite com a seleção do Chile e vem para Santos amanhã. Você acha que o Mena e o Alisson serão aproveitados pelo Anderson Moreira? Ainda não sei, né? Amanhã a gente tem mais um treino. Vamos saber só amanhã e isso a gente deixa pro Anderson. Bom, o Thiago está machucado, acho pouco provável. O Aranha voltou ao treino hoje, né? Também com problema de lesão muscular na coxa. E o Aranha, hein? Você não pode adiantar nada, não? Também não sei. Você participou hoje do treinamento, só amanhã que deve definir. Para te liberar, David, eu te perguntei na coletiva, repito a pergunta agora. O Santos está tentando um patrocínio pontual em caso de classificação na Copa do Brasil, porque vai ter a exposição na televisão, disputaria uma semifinal, quem sabe até uma decisão de Copa do Brasil, e poderia dar uma incrementada na situação financeira, que não é nada boa aqui na Vila Belmiro. Vocês mesmos já tiveram problemas de atraso de salário. Que tipo de responsabilidade aumenta também para o jogador, sabendo que tem que ganhar, tem que classificar, dar alegria ao torcedor e, de repente, ajudar o clube a angariar fundos, dinheiro, grana? A pressão é para todos os lados, né? Tem mais essa, né? Mas nós mesmos temos nos cobrado. Nós jogadores queremos muito conquistar um título esse ano. Infelizmente não conquistamos o Campeonato Paulista por pouco, né? Com detalhe nos pênaltis. Então a gente não quer passar um ano em branco, temos condições, a gente acredita que pode conquistar esse título, apesar da dificuldade, né? Porque também tem outras grandes equipes nessa competição. Mas como eu disse, a gente acredita, a gente vai fazer o possível, trabalhar bastante para conquistar esse título. O Campeonato Brasileiro já era, em termos de título? É complicado, né? Tá muito na frente o Cruzeiro, né? Então, com 56 pontos e a gente 42. Na minha opinião, é um milagre se a gente conseguir a conquista do Campeonato Brasileiro. Então, acho que no momento a gente tem que procurar pontuar, claro, no Brasileiro, mas focar para conquistar o título da Copa do Brasil. Bom, domingo tem clássico com o Palmeiras. Liberado, vai tomar um banho quente agora? Já pode? Vou tomar um banho quente para ver se ajuda aqui a tirar esse gelado aqui. Obrigado, vai com Deus, tá bom? Obrigado. Cara? David Braz falando com a gente, o Santos joga, portanto, quinta-feira, 9h30 da noite. Obrigado também à assessoria de imprensa do Santos Futebol Clube pela colher de chá. Botafogo, Copa do Brasil, quinta-feira no Pacaembu, 9h30. E depois de novo no Pacaembu, só cair pelo Campeonato Brasileiro, clássico com o Palmeiras. No próximo domingo, Michele, Helena, Celso, boa noite. Muito bem, Alexandre Silvestre, boa noite para você, muito obrigada. E complementando essa informação que o Silvestre deu, né, que o Santos está aguardando a classificação na Copa do Brasil para ter um patrocínio, a ausência do patrocínio Master há 1 ano e 8 meses no Santos fez com que o time tivesse um balanço financeiro aí, num déficit de 40,6 milhões de reais. O Santos esperava faturar 20 milhões de reais com um contrato de 1 ano com o patrocinador, mas agora até espera fechar por valores menores para não ter um déficit tão grande. Mas também o Santos vive com balanço negativo. Vende Robinho, balanço negativo. Vende Neymar, balanço negativo. Não tem patrocínio na camisa, balanço negativo. Enfim, é a realidade dos clubes brasileiros. Bom, agora ficar meia hora dentro de uma banheira de gelo é para morrer, né? Não. Eu só dele falar, já tô me sentindo com dor de garganta. Tá ali, tá animado, tá bem e tal. Tá bem, né? Bem mal. Não, tô brincando, coitadinho. Vai ficar bem, já tá acostumado. Se a seleção, há alguns anos, não tem o Brasil como casa, atuando principalmente na Europa, a equipe Sub-21, que disputará os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro, usa uma tática diferente e faz jogos no país. Na sexta, os meninos haviam batido a equipe principal da Bolívia na Arena Pantanal. Ontem, o jogo foi contra o time Sub-23 dos Estados Unidos, no Mané Garrincha, em Brasília. E mais uma vez, a garotada fez bonito. Jogando no Estádio Nacional Mané Garrincha, em Brasília, a seleção brasileira Sub-21, comandada pelo técnico Alexandre Galo, abriu o placar contra a equipe Sub-23 dos Estados Unidos logo no início do confronto. Luan aproveitou a bobeira do goleiro Cropper para fazer 1-0. Aos 29 minutos do segundo tempo, Vinícius Araújo fez boa jogada pela direita e cruzou para Douglas Coutinho de cabeça ampliar o marcador. 2-0. E aos 36, Vinícius Araújo recebeu bom passe, invadiu a área e chutou forte para definir a partida.
Brasil 3, Estados Unidos 0. Nós já estamos praticamente com uma espinha de uma equipe montada. Testamos alguns atletas com possibilidade de continuidade na seleção. Então, todo jogo é um ganho importante. Nós fizemos bons jogos lá no Catar e fizemos 2 bons jogos aqui no Brasil. E a tendência é manter isso aí e a espinha dorsal cada vez mais se fortalecendo. Olha, realmente esse time do Galo está dando gosto de ver jogar, viu? É um time que está jogando ofensivamente e tal. Agora tem um jogador aí, meu caro, esse tal de Talisca. Nossa senhora, Yaya Talisca. Foi sucesso no Bahia, né, onde ele se revelou, tem 20 anos de idade, depois foi para o Benfica. Lá é ídolo, em pouco tempo ele virou ídolo, porque ele joga muito. Ontem ele fez 2 jogadas, se fosse 2 gols, que tinha que botar a placa no Mané Garrincha. Porque ele deu uma arrancada lá do meio do campo, driblou bem o time. Na primeira, chutou, o goleiro conseguiu defender. A segunda, no último drible, o cara deu uma parada nele e não conseguiu concluir bem a jogada. Agora, o time todo é muito interessante e vamos continuar torcendo. O lateral direito também é muito bom, que foi chamado até para o time titular, o Fabinho. E o Talisca tem que levar para o time titular, né? Dunga, vamos rápido. E me agrada também o trabalho do Galo como treinador. Acho que tem condições de fazer um bom trabalho nas divisões de base. Talvez. O Corinthians dá um tempinho no Brasileirão e muda o foco para a Copa do Brasil. Amanhã o Timão decide contra o Atlético Mineiro, no Mineirão, uma vaga para a semifinal. O goleiro Cássio falou sobre a expectativa de jogo e também falou sobre a situação do time nas 2 competições. O goleiro Cássio priorizaria a Copa do Brasil em detrimento do Campeonato Brasileiro, por um título em 2014 ou pela vaga na Libertadores? A Copa do Brasil se tu tem uma consistência, de repente tu perdendo um jogo e ganhando os outros jogos, 3, 4 jogos, tu pode se manter lá na frente, né? Então é complicado que o risco da Copa do Brasil, arriscar muito só na Copa do Brasil, de repente tu pega um dia que não está bem, o time não vá bem, de repente pode jogar tudo fora. Com Cássio no gol, Mano tentará escalar na linha o que tem de melhor. Paulo Guerreiro, liberado da seleção do Peru, já está treinando e é reforço garantido. Poupados domingo, Ralf, com dores no joelho, e Renato Augusto na panturrilha, devem ficar à disposição do professor. Os problemas do treinador estão bem longe daqui, do outro lado do planeta, em Singapura. Gil e Elias retornarão a tempo da seleção brasileira e em condições de jogo. Vamos falar a verdade, pau que bate em Chico, bate em Francisco. O Diego Tardelli está nesse mesmo barco. O Tardelli é um cara muito importante pro Atlético e os 2 jogadores nossos, acredito que nós, né? Porque perdemos 2 jogadores, né? Que são 2 jogadores que são titulares, são jogadores que são experientes, que já têm uma rodagem boa e são 2 líderes aqui no clube, então acredito pelo fator de ser 2 jogadores a gente perde mais. Pontos a favor do Corinthians. A vitória no primeiro jogo, em casa, 2-0. Não estamos jogando contra qualquer time, estamos jogando contra o Atlético, que é um time bem competitivo, uma equipe que tem grandes jogadores, então vai ser um jogo difícil, complicado, mas conseguimos, acho que temos que pensar nessa vantagem no final do jogo, faltando 5, 10 minutos para acabar o jogo, até não podemos entrar em campo achando que vamos lá para retrancar, ficar retrancado, ou deixar a equipe do Atlético nos agredir no jogo, nos atacar, então temos que pensar nessa vantagem no final. E a mudança de local também pode favorecer. Caiu no Horto, tá morto? Não dessa vez. A gente vai mudar para um campo maior, onde a torcida fica um pouco mais afastada. Um grande estádio, um gramado muito bom lá. Então, acho que muda um pouco, sim. Mas o Atlético não deixa de ser forte lá. Eu acho que nós vamos lá com o intuito de buscar um grande resultado, que é a classificação. Com o apoio do torcedor, que deve lotar o Mineirão, o Atlético Mineiro vai precisar não só vencer, mas também descontar a diferença de 2 gols na derrota da primeira partida contra o Timão.
A missão do Atlético Mineiro amanhã, no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil contra o Corinthians, é difícil, mas não impossível. O Galo precisa fazer no mínimo 2 gols e não sofrer nenhum para levar a partida aos pênaltis. Caso a defesa da equipe mineira seja vazada, o ataque vai ter que balançar as redes adversárias 4 vezes. Mas isso não é problema para o jovem atacante Carlos. Vamos contar com a torcida. Jogo em casa e vamos em busca dos 2 gols, até mais. Quem tem grandes chances de fazer a dupla de ataque com Carlos é Guilherme. Considerado pela torcida uma espécie de talismã da equipe, ele está se recuperando de uma lesão muscular e pode sair jogando. É um resultado realmente difícil de se reverter, mas não impossível. Já conseguimos em outras épocas, em outros momentos. Mas a história do Atlético é assim, de repente vai ser um sofrimento louco. As últimas vezes a gente no final saiu feliz. O Corinthians é um dos clubes de melhor defesa do Brasil, porém Carlos acredita que o Atlético vai conseguir furar a defesa paulista. Na marcação lá atrás eles são muito bem e eu acho que eles vão vir bem fechado, que não foi diferente de lá. E nós vamos com um time bem ofensivo para poder quebrar essa defesa. Corinthians ou Atlético Mineiro? Quem passar de fase encara o vencedor de Flamengo e América de Natal na semifinal da Copa do Brasil. Bom, Corinthians e Atlético. Você tá rindo, Corinthians Céu? abriu. Tô feliz. Tá O Corinthians abriu uma vantagem de 2-0. Acho que é uma vantagem boa. Pode até perder por um gol de diferença. Considerando a eficiência defensiva do Corinthians, eu acredito mesmo na classificação corintiana. Acho muito difícil para o Atlético reverter. O Corinthians, inclusive, vai contar com a vantagem de talvez não poder ter que enfrentar o Tardelli, né? Isso aí, esse que seria um mau negócio para o Corinthians. Ele perde o Gil, perde o Elias, mas o Atlético perde o Tardelli, que tem uma capacidade de definição muito grande. Né? Foi o jogador que mais aprovou nessa seleção brasileira aí do Dunga, né? Muito bom jogador. E sobre o caso Petros, que o Corinthians corre risco aí de perder pontos, a gente vai falar daqui a pouquinho no Gazeta Esportiva. Fique ligado. Vôlei, com a medalha de bronze na bagagem e ainda sem o tão sonhado título mundial, as meninas da seleção brasileira desembarcaram no início desta manhã em São Paulo. Veja na reportagem de Fernando Gavini. Fernanda Garay mostra a medalha conquistada no Mundial da Itália. O sonho era ter colocado no peito o ouro. Mas isso não quer dizer que o bronze tenha sabor amargo. A gente traz na bagagem uma medalha de bronze que pra gente tem um significado muito grande. As bicampeãs olímpicas chegaram à semifinal invictas, mas uma derrota por 3-0 para os Estados Unidos acabou com o sonho da conquista inédita. Naquele dia os Estados Unidos foi melhor, se apresentou melhor que a gente e mereceu ganhar. Um dos jogos mais difíceis da minha vida, pode ser porque não dormi depois do jogo dos Estados Unidos. Não só eu, acho que ninguém dormiu, a gente chorava, a gente tentava buscar motivos para ter perdido, para não ter conseguido, acho que imprimir o ritmo de jogo durante o jogo contra os Estados Unidos. E para pensar na Itália, eu acho que eu devo ter pensado na Itália talvez 1 hora antes do jogo, só 1h30 antes do jogo ali. Para a gente era muito importante essa medalha de bronze, era uma questão de honra nós voltarmos para o Brasil com essa medalha. Eu acho que nós merecíamos por todo o trabalho que nós fizemos. A gente sabe que muitas das vezes a derrota ela nos traz mais aprendizado do que a vitória, porque quando a gente ganha a gente acha que está tudo bem, né? A gente sempre acha que está no caminho certo, mas quando a gente perde a gente tem que reavaliar tudo e começar de novo. A gente até brinca, né? Toda vez que a gente perde o Mundial a gente ganha a Olimpíada. E que Deus abençoe e que assim seja. Para conquistar mais uma medalha de ouro olímpica, o Brasil vai precisar de todas as suas estrelas, mas corre sério o risco de perder uma muito importante. Por causa do ranqueamento de atletas presente no regulamento da Superliga, Jaqueline está sem clube no Brasil e não quer mais jogar no exterior. Por isso, caso não consiga um time para jogar por aqui, ela ameaça abandonar o voleibol. Não tenho clube, ninguém está me ajudando, eu vou ter que correr atrás de tudo isso. Se eu não tiver que jogar, vou cuidar do meu filho, da minha família. Eu acredito que alguns clubes estejam se mexendo para tentar
levar a Jaqueline, ter a Jaqueline no clube. E eu acho que agora deve se resolver. Eu acho que dentro dessa semana ou a próxima, ela deve decidir a vida dela. Eu espero só que a CBV possa vir a mudar esse ranqueamento, que só no vôlei existe isso, né, que prejudica tantas jogadoras que estão saindo do seu próprio país porque não tem condições de jogar aqui, que não tem equipes que possam pagar, e as equipes que podem pagar têm um limite de jogadores. Caso ela não consiga, não dê certo, eu vou dar treino, não tem problema, eu me comprometo, já falei para ela, a gente tem que ajudar de alguma maneira. Aí nós vamos ter que mudar o planejamento, mas eu tenho quase certeza de que ela vai arrumar um time. Bom, a seleção em 2 pontos. Primeiro, claro que fica um sabor amargo, né? Uma frustração. Eu imaginava, pelo que as meninas estavam jogando, que elas pudessem ganhar a medalha de ouro. Aliás, um título inédito dessa seleção. Em contrapartida, é bem por aí mesmo. O Brasil perde o Mundial, mas ganha Jogos Olímpicos, ganha o ouro olímpico, que, convenhamos, é um feito e tanto. Então, não vejo razão para baixar a cabeça, para se abalar com a medalha de bronze, embora o ouro realmente fosse o grande objetivo desse time, muito bem comandado pelo Zé Roberto Guimarães. É um o time que eu não entendo, fantástico. Rapaz, é como é que o vôlei no Brasil, por exemplo, que é um esporte altamente vitorioso, né, tanto no masculino quanto no feminino, não tenha a correspondência do patrocínio. Pois é. Grana, os clubes não conseguem se firmar. É uma coisa inexplicável, na minha opinião. O futebol é uma porcaria que nós jogamos aqui, e apesar de que este ano aqui o pessoal não está conseguindo faturar muito com o patrocínio, mas sempre tem a televisão e tal, coisa que garante. Agora, o vôlei ganha tudo e não leva a nada, né? É muito difícil de entender, porque se você fala assim, o futebol feminino aparece nos Jogos Olímpicos e ponto. O vôlei a gente tem um calendário, tem um time jogando aqui. Eu não consigo ver, por exemplo, uma Jaqueline fora de ação, né? Até porque não deixa de ser um dos grandes nomes do nosso vôlei nacional. Uma outra questão que eu sempre me faço pela cabeça, a gente vê na Europa, inclusive, muitos clubes, que são fortes no futebol, também fortes no basquete, fortes no vôlei, e eu sinto falta dessa relação clube e vôlei, clube e basquete. O basquete aí do Flamengo acabou escrevendo uma história agora. Mas é que os clubes de futebol aqui não são capazes de tocar, nem o seu futebol, imagina. É sonhar demais. Isso antigamente era assim. O Corinthians sempre teve um grande time de basquete, o São Paulo tinha um grande time de hóquei, né? O Palmeiras chegou a ter grandes times de basquete. Mas é que depois, com o tempo, a falta de competência dos nossos dirigentes levava os clubes à beira da falência. Então, eu acho que passa por esse processo, de repente, de você ter clubes fortes investindo também em outros esportes, né? Mas com gestões, obviamente, profissionais e que visem o interesse do clube e não interesses pessoais. Exatamente. Mas isso até na política me parece que é uma utopia, mas a gente ainda acredita. Depois de conquistarem medalhas no Mundial de Ginástica, os atletas brasileiros também voltaram hoje ao país. Arthur Zanetti e Diego Hipólito não escondiam a felicidade com os resultados. O desembarque da delegação brasileira de ginástica no Brasil foi extremamente gratificante para Diego Hipólito, que deixou o país como segundo reserva e voltou com a medalha de bronze conquistada na prova de solo. Eu não esperava realmente que eu ia voltar desse Mundial com uma medalha. É algo uma surpresa muito grande. E só que é sem explicação a minha felicidade. Eu acho que eu chorei todos os dias depois de imaginar, porque eu nunca passei por uma situação de ter que me beliscar para saber se era real. Eu me beliscava e falava, será que é real? Será que isso está acontecendo comigo mesmo? Porque depois de tantos anos, né, de voltar a disputar medalhas em Mundial, estar entre os primeiros, não tem explicação. Já Arthur Zanetti, que ficou com a prata nas argolas, e Sérgio Sasaki, 7º no individual geral, chegaram ao Brasil falando em melhorar para as próximas competições. A gente vai ter que
arrumar os detalhes que a gente teve erros lá no Mundial, vai ter que analisar a série de novo para que nos próximos competições a gente pelo menos consiga aí, ver se consiga trazer o ouro. Eu só peço estrutura, não estou pedindo mais nada. A equipe seria um bom complemento para eu ajudar muito, acho que poderia ajudar a ser campeão brasileiro. Já 2 anos que eu sou, eu não posso subir no pódio, então acho que seria um grande passo para a minha evolução e de repente uma medalha olímpica, né? Alberto Helena, tem uma outra coisa que me deixa estarrecido. Eu, na verdade, acabei não levantando os números aqui, mas posso levantar até para o próximo programa, se for o caso. Mas nunca se investiu tanto no esporte no Brasil como nos últimos anos. Né? Nas últimas 2 gestões do governo federal, houve um investimento muito alto. A questão é que, normalmente, esse dinheiro, que é alto, diga-se de passagem, vem de loteria, vem de um monte de coisa, vai para as federações. E aí as federações... Buraco negro. Exatamente. Elas justificam o dinheiro que chega com um evento aqui, outro aqui, uma coisa bem mambembe. E o atleta, em quem deveria chegar de fato o dinheiro, não chega. Na estrutura que ele precisa, não chega. Quer dizer, há muito tempo eu já expressei aqui, revelei aqui um depoimento de um atleta de alto nível, que na verdade ele não tinha nem onde ele ficava para dormir, na acomodação, no alojamento, não tinha nem o que comer. Quer dizer, então precisava muitas vezes, algum atleta tinha um pouco mais de dinheiro, comprava macarrão desse instantâneo, macarrão instantâneo, e fazia debaixo do chuveiro na água quente. Quer dizer, é a coisa mais absurda. Então a gente está às vésperas de Jogos Olímpicos, com os Jogos Olímpicos batendo na nossa porta. Aí se a gente comparar com o que fez a China, por exemplo, né? E aqui, qual foi a produção, qual foi o investimento de fato no atleta para você ter atleta de alto nível? E olha que dinheiro a gente não pode falar que faltou. O Brasil está perto de um momento histórico no esporte. Pela primeira vez, podemos ter um campeão mundial de surf. Na primeira fase da etapa de Moche, em Cascais, em Portugal, o paulista Gabriel Medina bateu na bateria dele os australianos Kai Otton e Jacob Wilcox e avançou direto para a terceira fase. O principal concorrente dele, o americano e lenda do esporte, Kelly Slater, também avançou. Para ser campeão já nesta etapa do circuito, Medina pode ficar até em 5º lugar, desde que Kelly Slater e o australiano Mick Fanning, outro na disputa do título, não terminem em 1º ou 2º lugar. Se ele ficar em 3º, um dos dois precisa ser campeão em Cascais para manter a briga viva. Além da etapa de Portugal, ainda resta a de Pipe no Havaí. Demais, né? Então a gente está torcendo por ele. Você já segue o Gazeta Esportiva no Twitter? Ainda não? Lá você conversa com a gente, fica sabendo antes de todo mundo que vai rolar no programa. Acesse o site twitter.com/gazesportiva ou Twitter, né? @gazesportiva. E já está aberta a câmera 2 a votação para escolher os vencedores da 11ª edição do Troféu Mesa Redonda. Para deixar o seu voto, é só você acessar o site troféumesaredonda.com.br e seguir as instruções. E mais uma vez, a Baltec e a Luxcolor, 2 grandes empresas, estão conosco nessa grande festa do Troféu Mesa Redonda. 2 partidas abrem nesta noite a 30ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Às 7h30 no Estádio Municipal de Varginha, o Boa Esporte, 9º colocado com 41 pontos, recebe o Vila Nova, vice-lanterna com 23. Às 9 horas, o Atlético Goianiense, 10º na tabela, enfrenta o Avaí, 3º com 52 no Serra Dourada. Ponte Preta e Vasco, com 54, dividem a liderança da competição. No critério de desempate, a Macaca leva vantagem por ter uma vitória a mais. Agora vamos falar do São Paulo. A bola vai rolar esta noite também pela Copa Sul-Americana. Às 7h15 no estádio Ciudad de La Plata, os argentinos do Estudiantes enfrentam o Peñarol do Uruguai. Às 9h30, o Cerro Porteño do Paraguai recebe o Lanús da Argentina no estádio Defensores del Chaco. O São Paulo, que já está lá no Chile, enfrenta amanhã o Huachipato. A delegação desembarcou ontem em Santiago, passou a noite na capital chilena e seguiu nessa tarde para a segunda etapa da viagem com destino a Concepción. De lá, o elenco segue para a cidade vizinha de Talcahuano, onde fica o estádio do adversário tricolor. Os jogadores devem realizar daqui a pouquinho, por volta das 7 horas da noite, um treino para reconhecimento do gramado.
Enquanto os rivais têm confrontos no meio de semana na Copa do Brasil e na Sul-Americana, o Verdão tem a semana inteirinha livre para treinar e se recuperar. Se a torcida vem mostrando que acredita na recuperação entre os atletas, a fé também é um ingrediente importante no bom momento do Palmeiras. Veja na reportagem do Felipe Boril. É visível, o trabalho de Dorival Júnior começou a fazer efeito. E 3 vitórias consecutivas ainda não fazem os jogadores tirarem o pé do chão. Daqui para frente a coisa tende a piorar. Uma sequência de jogos de arrepiar. Domingo pega o Santos, depois o líder Cruzeiro e mais para frente o Corinthians. Todos os partidos são importantes. Sea el primero contra el último, el segundo contra el décimo, todos los partidos son difíciles. Cualquiera le puede ganar a cualquiera. Tenemos que estar preparados para jugar cualquier partido. A diferença é que o adversário do Palmeiras do domingo, o Santos, tem um compromisso decisivo pela Copa do Brasil na quinta-feira. O Verdão não, tem a semana inteira para trabalhar. É uma diferença importante. Jugar contra um equipo que vai jugar entre semana vai ser um equipo que está mais cansado que nós. Nós vamos a poder trabalhar tranquilos, poder recuperar gente que está lastimada, poder descansar bien, juntar energías para llegar bien, tanto mentalmente como físicamente, a un clásico muy importante. Trabalho, concentração e esforço. 3 palavras que, ao lado da fé, podem fazer a diferença. Mouche tem tatuado na perna esquerda a imagem de Nossa Senhora e leva com ele esse sentimento para dentro de campo, esperando, quem sabe, um dia conhecer o Papa Francisco. Sou uma pessoa de muita fé, sou católico e nada, por isso, em honor a la fé, são mis tatuajes. Espero conhecerlo algum dia. É sonho que tenho, que é conhecer al Papa. Espero algum dia poder viajar a Roma para conhecê-lo. O Papa já ajudou o São Lourenço na Libertadores. Quem sabe ele não ajude o Palmeiras no ano do centenário. Olha, eu tô rindo, mas é verdade, o time de coração do São Lourenço, o time de coração do Papa, que é o São Lourenço, ganhou a Libertadores, era o único grande na Argentina que até então não havia conquistado. É um milagre. Mas tem a ver com o fato de o Papa ser torcedor. Agora eu não sei qual é a ligação que ele tem com o Palmeiras para ajudar a tal ponto. Mas acho que o Palmeiras não vai precisar da ajuda do Papa, não. Pelo que eu vi nos últimos jogos, especialmente no último contra o Grêmio, eu estava lá no Pacaembu, Alberto, e vi um time... O padroeiro do Palmeiras é o San Gennaro. San Gennaro. Pois é, pode apelar para San Gennaro, fazer umas orações, né? Enfim, mas acho que não... Claro que toda ajuda é bem-vinda, mas acho que pelo que está jogando, pelo que o Palmeiras tem feito, acho que é o suficiente para escapar do rebaixamento do ano do centenário. Está jogando melhor. O Valdívia, eu acho que tem um papel importante nesse processo de recuperação, mas outros jogadores também estão atuando bem e merecem destaque. O próprio Henrique, artilheiro do campeonato. Sabe, o meio de campo, o Washington, por exemplo, é uma agradável surpresa, está jogando bem. Quer dizer, você tem ali também esse garoto de um pé na lateral que está indo bem também. Então eu vejo boa chance do Palmeiras, sabe, terminar esse campeonato entre os 10 melhores. Eu não sei se é coincidência ou não, acho que não é coincidência, mas o Palmeiras entrou em parafuso quando o Fernando Praz se machucou. E readquiriu, né, uma consistência que não mostrava ao longo do resto da temporada, depois que o Fernando Praz voltou. E não é só pelo fato que é um grande goleiro, eu sempre achei, desde o tempo do Vasco e tal, que era um goleiraço, né? Já tinha merecido ser convocado para a seleção brasileira no passado. Mas o Fernando Praz, além de ser um grande goleiro, ele é também um líder. É um sujeito muito esclarecido, articulado, dá prazer ouvi-lo, né, em entrevistas e tudo mais, coisa rara no futebol. Aliás, não só no futebol, né? Mas enfim. O Wesley voltando a jogar, depois de toda aquela confusão, depois de contusão e confusão, de renovação de contrato.
é um jogador, na minha opinião, um jogador preciosíssimo. A torcida não gosta muito dele, não, mas... É versátil também, né? Pode atuar no meio, pode atuar na lateral, pode atuar mais à frente, mais atrás. Ele foi importantíssimo, por exemplo, naquele Santos do primeiro semestre de 2010, que foi o último grande time, o time que apresentou o futebol mais encantador, mais fascinante, né, no futebol brasileiro dos últimos tempos. E o Wesley foi muito importante, porque ele fazia ali tripla função de volante, de armador e de atacante, chegando lá na frente. Então, eu acho que tudo isso combinado deu ao Palmeiras o que ele faltava, né? Uma cara, um rosto. E jovens jogadores aí, eu esqueci de citar esse Vitor Luiz também, me agrada muito. É um jogador que eu acho que dá para continuar atuando bem. Voltamos a falar do Corinthians. A Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva denunciou o clube, que pode perder 4 pontos na tabela por causa da suposta escalação irregular do meio-campo Petros no Campeonato Brasileiro. A repórter Caroline Zilberman tem mais detalhes dessa decisão, que pode complicar e muito a situação da equipe para a sequência do Brasileirão. Boa noite, Michele, amigos ligados no Gazeta Esportiva. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD, denunciou hoje pela manhã o Corinthians, a Federação Paulista de Futebol e a CBF por uma suposta escalação irregular do meia Petros no jogo contra o Curitiba, válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Caso a irregularidade fique comprovada, o Corinthians pode perder até 4 pontos. A partida ocorreu num domingo, dia 3 de agosto. O nome de Petros estava no boletim informativo diário da CBF na sexta-feira, dia 1º de agosto. O problema é que neste dia o Corinthians rescindiu o contrato de empréstimo do jogador, que pertencia ao Hortolândia, e registrou um novo contrato, válido a partir do dia 2 de agosto, um sábado. Ou seja, Petros não poderia ter jogado contra o Curitiba no domingo, porque o registro só vale a partir do 1º dia útil seguinte, que seria na segunda-feira, dia 4. A questão, Mi, é que Petros pertence ao Corinthians desde o dia 9 de abril deste ano. Na teoria, ele deixou de ter um vínculo com o clube no dia 1º de agosto para ter no dia seguinte, no dia 2 de agosto de novo. Ou seja, na prática, ele nunca deixou de ser um jogador do Corinthians. O Corinthians, que aliás nem foi comunicado oficialmente desta denúncia. Por isso, foco total no jogo de amanhã contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. Sobre Gil e Elias, que foram titulares hoje pela seleção contra o Japão, eles devem chegar em São Paulo amanhã às 4 da tarde. O Corinthians não sabe ainda se vai poder contar com esses dois jogadores. Isso depende de muitas questões, como a condição física e se o voo atrasar ou não. Por isso, dependendo das conversas, talvez eles nem viajem para Belo Horizonte para encontrar o restante da equipe. Por enquanto, é só isso, Michele. Do CT Joaquim Grava, Caroline Zilberman para o Gazeta Esportiva. Bom, eu acho até desumano, né? Voltar de uma viagem lá de Singapura para chegar às 4 para jogar. Absurdo. Sabe? Não faz sentido. Não faz sentido. Os clubes têm que, na verdade, brigar com a CBF para mudar o calendário e tem que mostrar a força que realmente eles têm. Sem clube, não tem Campeonato Brasileiro. Quer dizer, então tem que reivindicar, tem que parar de fazer politicagem e agir como espera o torcedor. Sobre o Petros, é aquela velha ladainha, a gente já discutiu aqui. Eu não consigo compreender, eu acho inconcebível essa história de tribunal tirar ponto conquistado dentro de campo. Se a CBF liberou o jogador, ponto, está resolvido, não tem o que se discutir. É isso justamente que dá margem. Aí, quando, dependendo de acordo com o clube, aí você tira ponto, de acordo com a camisa, você não tira. O problema aí não é do tribunal. O tribunal, ele vai e julga de acordo com o código esportivo. O código é que está mal feito. Até o Sveiter lá, que é o pai desse presidente aí, pai ou tio, sei lá, aquilo virou uma capitania hereditária. Tem pai, tio, primo, tudo ali. O que será, né? Não sei, uma coisa estranha. Eu sou presidente do Tribunal de Justiça Desportiva, do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, assim, um atrás do outro, geração por geração, passa um bastão. É uma coisa inacreditável. Mas a culpa não é do STJD, é do Código. Que
antes da sua elaboração, eu cansei de dizer, inclusive para pessoas envolvidas na sua confecção, que era fundamental separar penas esportivas, quer dizer, irregularidades cometidas dentro do campo, pagas com perda de ponto, com penas esportivas. Burocráticas, penas burocráticas. A Federação e a CBF, se o Corinthians comprovar que está certo, elas é que deviam pagar pelo erro. E uma multa altíssima. Né? Bom, resultado final da enquete, né, Barba, do site gazetesportiva.net. O Neymar será o maior artilheiro da história da seleção brasileira? Sim, 56% dos votos. Parece que o STJD está tentando, de qualquer forma, pegar o Corinthians na curva, de alguma forma. O programa termina aqui. Amanhã, às 6 da tarde, tem mais Gazeta Esportiva. E às 10h30 da manhã tem o Super Esporte, hein? O Gazeta Esportiva volta às 6 da tarde. Beijo, tchau. O Jornal da Gazeta também tem mais, daqui a pouquinho. Até já.